Pode gravar. Bom, gente, estamos aqui hoje, a Caravana Maria de Nazaré, com uma palestrante que vai trazer o tema A Proteção dos Médios e a Era Digital. Bom, ela se chama Sônia Monteiro Pavanelli, é jornalista, mora em Jaboticabal, estado de São Paulo. Nasceu em família espírita, sendo estudiosa da doutrina espírita desde a adolescência. Em sua trajetória nas lidas espíritas, atuou junto à evangelização infantil, mocidade, estudo das obras básicas e grupo de artes, dentro da abordagem da evangelização de espíritos de Sacramento, Minas Gerais. É palestrante regional e conduz reunião online e estudo do Livro dos Espíritos do Evangelho segundo o Espiritismo no grupo de estudo Espíritas, o Consolador de Jaboticabal. Com prazer que recebemos, tá? Já ouvimos, já vimos que vai ser muito interessante, né? O tema, a sua explanação, e seja bem-vinda, tá bom? Com a palavra, tá bom? Toda sua, Muito obrigada. tá? Bom dia, Sônia. Bom dia para vocês. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade, que é bendita, vocês sabem disso. E como é bom estar com vocês. Sempre falo isso, né? Quando vem um pedido de vocês, para mim é como eu falei isso para alguém, não lembro quem. É como uma irmã falando assim: ah, você vem, vamos conversar? Eu falo, vamos. É bem isso, sabe? É uma sensação muito agradável estar com vocês aqui. E eu sei que a gente sabe, todos nós sabemos, né, que os vínculos não são de agora, né, gente? Não são de agora. E quando eu vejo a minha xará, a Sônia, começa pelo nome lindo que ela tem, né? É muito emocionante para mim. A impressão que eu tenho é que eu a conheço há milênios. Então, é isso aí, né? A gente vai se reencontrando. E falar sobre proteção de médiuns é falar sobre a proteção do nosso pensamento. Numa era digital que é absolutamente irresistível, sensacional, fantástica, é tão, ela é tão mágica, não é? Em pensar que vocês estão aí em outro estado e que a gente está se vendo. Quando da codificação espírita, isso só era possível com a bicorporeidade, com, né, com a expansão do pensamento, com uma mediunidade muito treinada, capaz de encontrar-se com outro espírito para vê-lo em outro lugar. E aqui está. E não é fantástico? E não é maravilhoso? Mas, em como tudo, pode ser usada de forma tão triste e tão perigosa, assim como a própria faculdade mediúnica, que não é um privilégio, e nós sabemos, de ninguém. E eu vou começar pelo livro dos médiuns, numa proposta de que a gente possa ampliar. Não ampliar intelectualmente, apesar de eu estar usando um livro e precisar usar da palavra e precisar ler, mas a proposta aqui não é uma ampliação intelectual, porque eu tenho certeza que vocês já viram o que eu vou falar. Mas é um esforço de, em
parando e utilizando-nos dos recursos tecnológicos e digitais para esse estudo, para essa reflexão, ampliarmos dentro o conceito de mediunidade, para que ele se fixe em nós de forma que nosso pensamento nunca perca isso de referência. Essa é a proposta, né? A minha proposta é, para mim, né? Conversávamos antes, como é coincidente, sendo que coincidências não existem, como é coincidente quando vocês me pedem algum tema e que eu vou estudar e vejo que eu estou sendo confrontada com a minha própria necessidade, né? Então, que eu não perca de referência, como referência, de que eu sou médium o tempo todo. Porque isso é uma condição orgânica, e não sou eu que digo, é Kardec, no livro dos médiuns, no capítulo 14. Toda pessoa que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é, por isso mesmo, médium. Então, é necessário que a gente acrescente e, ao mesmo tempo, desvincule de que a faculdade mediúnica só é exercida quando nós estamos dentro de uma reunião mediúnica na casa espírita. Isso não é verdade. Ali é também uma manifestação da faculdade mediúnica. Não é o único tipo de manifestação da faculdade mediúnica. Quando ouvi a Luciana cantando, vocês acham mesmo que os meus amigos espirituais não estavam ali utilizando um instrumento para ajudar-me? Luciana não me conhece. E aí traz melodias que atendem a minha necessidade espiritual, amolecendo o coraçãozinho da Soninha, para que ela possa, a Soninha, eu, né, falando na terceira pessoa, este espírito que vos fala, né, que está Sônia, mas não é Sônia, é um espírito, para que eu pudesse, na emoção, quebrar um pouco das pedrinhas que eu carrego dentro de mim. E Kardec continua: essa faculdade é inerente às pessoas e, consequentemente, não constitui privilégio exclusivo de ninguém. Por isso mesmo, poucas são as pessoas que não possuem algum rudimento dela. Mas embaixo ele diz: é preciso, além disso, notar que essa faculdade não se revela em todos da mesma maneira. E aí eu olho para a Luciana e penso: Luciana, você é a médium da arte. Assim como o querido Moacir Camargo, meu amigo querido, amado do meu coração, né? Sou eu que faço as redes sociais do Moacir, com muita alegria no meu coração, porque eu falo para ele, é um processo de educação desse espírito que vos fala. Os médios possuem geralmente uma aptidão especial para certos gêneros de fenômenos, o que faz haver tantas variedades quantas são as espécies de manifestações. Então, meus amigos, eu sou médium, você é médium, quem não acredita em mediunidade é médium. Quem não é espírita é médium, mesmo porque a mediunidade não é uma invenção espírita, né? Todos nós sabemos disso também. Chegou a fase hominal, é médium. Mas aí a gente precisa muito desmistificar a mediunidade. Porque esse intermediar entre o plano espiritual e o plano material, que a gente fica no meio, né? Esse mediador, esse médium, né, que está no meio, ele o tempo todo, nós o tempo todo, estamos influenciando e sendo influenciados. Também não sou eu que digo. Está no livro dos Espíritos. A gente precisa se apoiar no que, né? No que. Não pode ficar só nas nossas palavras. A gente precisa ter de cola confiável, né? Aqui na pergunta, essa também é muito conhecida. 459. Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? E a resposta: nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem.
E eu me lembro de uma vez que um jovem falou, uai, então para que serve reencarnar? Se os espíritos me dirigem o tempo todo. Aí eu falei, não, mas não é bem assim, não, você acabou de ler. A gente estava estudando o livro dos espíritos, na mocidade. Eu falei, não, meu filho, quem escolhe a companhia é você, sou eu. E nesse aspecto, gente, a mediunidade se faz de forma muito sutil. E para mim, é nisso que a era digital pega os médiums. Porque antigamente, os processos obsessivos eram impactantes do ponto de vista material, físico, emocional, psíquico, né? Era uma coisa assim, nossa, lá, tá obsediado. Quando você fala, assim, nossa, tá obsediado, que imagem que vem na nossa cabeça? Até hoje. Nossa, completamente desequilibrado, né? Totalmente desequilibrado. Hoje não é mais assim. Há recursos tecnológicos capazes de obsediar. E a era digital é pródiga nisso. Porque a influenciação espiritual é muito sutil. E o tempo todo, a cada escolha que fazemos, de pensamento que alimenta um conteúdo vibratório dentro da gente, de emoção enferma ou de sentimento, e expressa uma ação ou inação, estamos exercendo a faculdade mediúnica. A faculdade mediúnica, a mediunidade, ela não necessariamente é impactante, é fantástica. Aliás, ela não é. Porque a gente está acostumado, né, a trazer o pensamento assim, mediunidade. A gente lembra de Chico Xavier, fantástico. Mas, gente, Chico Xavier é Chico Xavier, nós não somos, não. A nossa mediunidade se expressa nos relacionamentos que a gente tem. Às vezes a gente é médium do desequilíbrio dentro do nosso lar, ou do equilíbrio. A gente é aquele que não joga gasolina na fogueira quando está uma discussão, ou a gente é aquele que joga, obedecendo ao influxo energético do pensamento de um espírito menos feliz que está do lado e fala, agora eu vou fazer o negócio pegar fogo. Agora eles vão ficar sem se falar 3 anos. Especialmente nesse momento, no nosso Brasil, na polaridade política. O recurso bom para as trevas. Ação mediúnica. E as redes sociais são pródigas, através do algoritmo, em nos ofertar todos os conteúdos que dão a entender que nós temos razão. Então, se você clica em algo, você tem interesse em algo, aquela tecnologia, o algoritmo vai te ofertar aquele algo de várias formas. Há um reforço do seu equipamento neuronal, através do qual a mediunidade se manifesta, de que você é certo. De que, ó, tá jóia. Todo mundo está concordando com você. Você só recebe aquilo que você clicou uma vez. Basta uma vez. Façam o teste. Busquem lá, sapato de patinação no gelo. Você vai começar a receber um tanto de informação a respeito, principalmente comercial, a respeito de sapato de patinação no gelo, sendo que aqui não tem nem gelo para a gente patinar. Então, toda esse bombardeio de uma informação repetitiva deveria acender para nós um sinal de alerta. Como Kardec coloca no iniciozinho do Livro dos Espíritos, a respeito da monoideia. Ele diz assim: todas as grandes preocupações intelectuais podem ocasionar a loucura. As ciências, as artes e a religião fornecem os seus contingentes. A loucura
tem por causa primária uma predisposição orgânica do cérebro que o torna mais ou menos acessível a determinadas impressões. Desculpem. Havendo essa predisposição à loucura, ela se manifestará com o caráter da preocupação principal do indivíduo, que se tornará uma ideia fixa. Essa ideia poderá ser a dos espíritos, dos anjos, do diabo, da fortuna, do poder, de uma arte, de uma ciência, da maternidade ou de um sistema político ou social. E a gente fala de redes sociais. Ontem, antes de dormir, depois da minha prece, me veio um monte de ideia a respeito dessa palestra, sendo que eu já tinha feito a minha palestra. E aí, eu fiquei pensando na questão da era digital. O quanto ela pode ser boa, já falei isso no início, assim como a própria faculdade mediúnica, e o quanto ela pode ser lesiva, especialmente as redes sociais, porque ela te tira da ocupação útil. E aí me vieram as seguintes anotações. Fique alerta diante do tempo desperdiçado. O tempo desperdiçado em redes sociais que anula a capacidade de realização do ser, que o afasta dos compromissos consigo mesmo, viu, gente? Porque o sono, ele é de alto valor para o espírito. Vocês sabem disso. Durante o sono do corpo físico, o espírito trabalha, recebe tratamento, não é assim? Estuda. Vamos ler André Luiz, está tudo comprovado lá. Vamos ler o Livro dos Espíritos, quando fala da emancipação da alma. Então, a rede social, ela tira teu sono. Quantas vezes já aconteceu com você de você parar para ver só uma coisinha? Meia hora depois, você fala, meu Deus, meia hora. Uma hora depois, meio uma hora. Consumida, arrastando os dedos na tela. Aí alguém pode falar assim, graças a Deus, eu não tenho redes sociais, isso aí não é o meu problema. No momento que você se coloca superior, achando que porque não tem rede social, o seu pensamento não exerce influência e não é influenciado, aí a gente precisa ler de novo a pergunta 459 do Livro dos Espíritos. No momento que a gente se sente superior, gente, é porque a gente não é. Se não é isso, se não é, apesar de que a gente está falando da era digital, se o teu problema não é a era digital, qual é o teu problema? Qual é a tua má inclinação? Porque reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para domar suas más inclinações. Eu só estou falando de rede social porque esse é o tema, é a era digital. E aí, gente, com esse mecanismo de consumir o tempo, lembra lá do conceito de trabalho, do Livro dos Espíritos, da lei de trabalho? Que é trabalho? Toda ocupação útil é trabalho. O que é útil? E aí a gente precisa parar. E aí já é uma defesa de autoobservação. O que tem sido útil para você? Mas compondo tudo isso, nessa composição de tirar você do compromisso, de tirar você do sono, de tirar você da capacidade de uso do cérebro para objetivos mais úteis, está dispensada a forma de imposição do pensamento do desencarnado menos feliz da forma como era antes. Dispensa os processos obsessivos ostensivos como eram antes. Porque o objetivo qual é? Neutralizar a capacidade do espírito encarnado de agir por si mesmo. Então, o uso do cérebro fica subjugado exatamente como era anteriormente. Só que anteriormente tinha as
como é que eu vou dizer, as manifestações físicas e neurológicas ostensivas, e que hoje, inclusive, a medicina trata muito bem, não é? Então, os espíritos, uma medicação é capaz de neutralizar as sinapses nervosas. Não sou médica, mas a gente já sabe disso, né? Não sou psicóloga nem psiquiatra, mas é muito natural. É capaz a medicação, já que antes não existiam, de neutralizar as sinapses, dando um tempo para o cérebro sem a ação de espíritos desencarnados. Ele não consegue. Porque, gente, como é que o espírito desencarnado age junto a nós? Se não no estabelecimento da vinculação de pensamento a pensamento. É desse jeito que a ação é. Na pergunta 459, é porque a gente age e eles agem. E é tudo sintonia. É tudo vínculo de pensamento a pensamento. Eu anotei aqui, né? Que o algoritmo te convence de que você está certo, neutraliza o seu vigor, a sua atenção, a sua vigilância, o seu raciocínio e a sua proatividade. Te retira o sono, o descanso e a concentração. E eu sigo ele sim, psicólogo, Léo Freiman, e ele diz que já está já está estabelecido na ciência o conceito de demência digital. Uma espécie de demência que é resultado do uso abusivo das telas. Nunca eu tinha ouvido falar nisso. E o que é uma demência? Senão a deterioração do equipamento neuronal. O espírito não consegue mais se manifestar através desse equipamento da mesma forma que antes. Quando Kardec fala que é necessário uma predisposição da loucura, é necessário que o espírito já tenha lesionado sua malha perispiritual, que está mais fragilizada diante de uma interferência. E exige uma vigilância imensa nossa, para não cair. Isso eu vou falar lá no final, numa lição do Pensamento e Vida, do Emmanuel, que se chama Obsessão. Porque vamos parar de pensar que a obsessão tem que cair. Está obsediado, está caído, está estribuchando. Não é isso mais. Não precisa ser mais. Pode até ser que tenha, e com certeza tem. No uso dos recursos que as trevas amam atualmente. E que Kardec cita, quando ele fala da monoideia. Pode ser o poder, como é que ele fala aqui? Pode ser os espíritos, o tema central de foco, de monoideia, os anjos, o diabo, a fortuna, o poder, uma arte, uma ciência, a maternidade, né? Num processo obsessivo de mãe para o filho, o sistema político ou social. Isso aqui ele citou um exemplo, né? Mas varia ao infinito. E aí tudo, absolutamente tudo, começa no nosso pensamento. Essa vinculação que eu falei, essa sintonia. Ai, Sônia, mas eu não consigo manter uma sintonia alta o tempo todo. Eu também não. Mas essa aqui é uma oportunidade para mim de observar em que sintonia eu tenho me colocado. Onde eu tenho colocado o pensamento? Alimentando que tipo de conteúdo dentro de mim? Porque, vou fazer uma pequena dinâmica aqui. Isso aqui é um barbante. Eu não consigo romper o barbante. Então, vamos imaginar que isso aqui seja um pensamento já muito alimentado por uma frequência de mesma qualidade de pensamento, que me vincula a outros seres que pensam igual. Acontece que para isso aqui ficar tão forte, isso vale para o bem e para o mal, a gente observa o barbante, que o barbante ele tem vários fiozinhos que o compõem. E cada fiozinho desse é composto, esse aqui é de algodão, por pequenos filetes, eu não sei se vai, mas acho que dá para mostrar. Pequenos filetes de algodão que até saem no dedo, olha só. Isso aqui manifesta, reproduz, materializa o que acontece na questão do pensamento, daquilo que a gente alimenta.
Se for uma vezinha só e eu conseguir lutar contra isso, fica mais fácil eu romper. Se eu permito que esse pensamento vá se unindo ao outro, e isso vai ficando forte dentro de mim, muito mais difícil romper. E aí, a gente para precisar romper isso aqui, a gente tem que ter muito mais paciência para ir rompendo fiapo a fiapo, até que a gente consiga separar, se separar. Sabe um polvo com seus tentáculos? Então vamos imaginar o polvo ali, ó, com os tentáculos. Até a gente tirar tentáculo por tentáculo, é tempo, é trabalho, é assiduidade, é perseverança, né? E isso está muito bem descrito aqui no Leon Denis, no Problema do Ser, do Destino e da Dor, em que ele diz, isso aqui eu uso muito nas minhas palestras, porque, gente, pensamento é atributo do espírito, né? A consciência de si mesmo, o pensamento, a vontade, o livre-arbítrio, né? Então, são potencialidades da alma, assim chama o Leon Denis, né? São as potências da alma. E ele diz assim, ó, primeiro ele diz que o pensamento não há assunto mais importante que o estudo do pensamento e seus poderes de ação. É a causa inicial de nossa elevação ou de nosso rebaixamento. Aí ele diz, as vibrações de nossos pensamentos, de nossas palavras, mesmo porque a palavra é resultado da construção do pensamento, né? Renovando-se em sentido uniforme, ou seja, sendo repetido uniformemente, né? Uma frequência, que perseverando, expulsam de nosso invólucro os elementos que não podem vibrar em harmonia com elas. Então, se eu penso bem, estou ali no meu esforço, na minha luta, na definição de espírita, né? O esforço que faz para domar suas más inclinações, eu começo a expulsar de mim aquilo que é contrário ao bem. Atrai elementos similares que acentuam as tendências do ser. Uma obra, muitas vezes inconsciente, elabora-se. Como é que eu tenho consciência, Sônia? Jesus recomendou vigiar e orar, meu povo. Aí ele diz assim, olha isso aqui, se não serve, aí a gente fala, gente, Leon Denis é o máximo, né? Se não serve para a era digital isso daqui, ele diz assim, ó, é bom viver em contato, pelo pensamento, com escritores de gênio, com os autores verdadeiramente grandes de todos os tempos e países, lendo, meditando suas obras, impregnando todo o nosso ser da substância de sua alma. Presta atenção. Toda vez que você ler coisas, ver coisas na internet, você está se impregnando da substância da alma, do pensamento daquele ser que criou aquilo lá. As radiações de seus pensamentos despertarão em nós efeitos semelhantes e produzirão, com o tempo, modificações do nosso caráter pela própria natureza das impressões sentidas. O que é que você tem sentido naqueles conteúdos que você busca na internet? Que uso você tem feito dos equipamentos que a tecnologia atual, da era digital, te oferece? Aí eu achei interessantíssimo, gente, porque naquela época não tinha redes sociais, não era era digital, era jornal. Aí ele fala assim, ó, em toda parte e sempre, uma vida oculta mistura-se com a nossa. Pergunta 459. Evitemos as discussões ruidosas, as palavras vãs, as leituras frívolas. Sejamos sóbrios de jornais. Eu achei o máximo isso aqui. Ele pedindo para a gente não ler assim tantos jornais. A leitura dos jornais, fazendo-nos passar continuamente de um assunto para outro, torna o espírito ainda mais instável. Veja, isso aqui, se a gente não passa de assunto de um para outro, olha o conselho de Leon Denis. Vivemos numa época de anemia intelectual. Ai, gente, se ele visse hoje, né? Que é causada pela raridade dos estudos sérios.
pela loucura, perdão, pela procura abusiva da palavra pela palavra, da forma enfeitada e oca. Dá a impressão que ele escreveu agora de manhã, não foi? Não é verdade? E principalmente pela insuficiência dos educadores da mocidade. Apliquemo-nos a obras mais substanciais, pede o Leon Denis. Porque o pensamento é uma estrutura delicadíssima. O pensamento é uma estrutura energética. Quando a gente fala em pensamento, normalmente a gente pensa numa ideia, ou seja, numa imagem. E o pensamento, em sua origem, ele é uma estrutura energética que você agrega uma imagem, uma ideia, que você contamina com uma imagem, uma ideia. É uma estrutura energética do ser espiritual que sou, é uma potencialidade retirada do fluido cósmico universal. Então, eu uso de algo que é sagrado, porque o fluido cósmico universal é sagrado, para realizações do espírito que sou. Realizações mentais, e aí vem a ideia, através do uso da minha inteligência, eu dou plasticidade ao pensamento. Tudo. Joana de Ângeles tem uma lição, agora eu não vou lembrar em qual livro, mas tudo o que a gente assiste, o que a gente lê, a gente vitaliza por causa desse conteúdo vibratório que é o pensamento. Na verdade, é conteúdo energético, que é o vibratório é de onde a gente está pondo ele. Se é negativo, se é positivo. Se é uma vibração boa, se é uma vibração ruim. Agora, o pensamento em si é uma estrutura energética. Eu não consigo achar outra palavra. Eu espero que eu consiga estar sendo mais clara possível. Mas é uma estrutura energética que você usa como se fosse energia elétrica. Você pode usar para torrar alguma coisa, para explodir um negócio, mas você pode usar para acender a lâmpada e para ligar o note que a gente está aqui, a internet que a gente está aqui se falando. Então, você usa numa função ou noutra. E é muito delicado. Não é à toa que, por exemplo, dentro da casa espírita, a gente não deve, nem dentro de casa, né? E nem na gente, dentro dessa casa aqui, que é o corpo físico, a gente deveria usar palavrão, ficar sintonizando com o que é ruim, coisas de violência, filme de terror. E a ciência vem endossando o que o espiritismo fala. Porque eu estava ouvindo aquela Ana Beatriz, né? Aquela psiquiatra famosa, e ela falando, quando a gente está assistindo um filme de terror, o cérebro não sabe que aquilo é mentira. Então, os impactos emocionais, o corpo sofre todos. A ciência ainda não chegou na questão da sintonia. Porque quando você vitaliza um filme de terror, um filme de violência, né, de assassinato e tal, você vitaliza com as mentes que gostam desse tipo de coisa. Você sintoniza e dá vitalidade àquilo. Essas impressões mentais ficam em você, você está dando vida àquilo. Quando a gente está ouvindo falar aqui, pegando o evangelho e falando, pegando esses grandes escritores falando, não, Denis acabou de falar isso. A gente se imanta, a gente mergulha. Imagine o que é fazer uma prece utilizando o Evangelho segundo o Espiritismo. Você mergulha na vibração de quem? Com o Evangelho, que eu estava fazendo minha prece agora há pouco. Na vibração de Jesus. Então, segundo o Leon Denis, eu mergulho nas vibrações de Jesus. Isso é muito sério. Quando Luciana cantou, mergulhei na vibração da intenção do pensamento de quem criou aquela música. Isso é muito sério. Então, nessa era digital, onde é que nós estamos nos imantando, mergulhando? É como se fosse um lago, assim, eu estou mergulhando. O pessoal está lá, né, naquela polêmica lá em Paris, se o Rio Sena está sujo, se não está sujo, e teve gente que teve que mergulhar, né, aquelas provas lá, mas eles tinham obrigação, né, de mergulhar. A gente, graças a Deus, pode escolher, né, onde que a gente está mergulhando.
E já caminhando para a nossa despedida, segundo meu marido e minha filha mais nova, minha despedida dura umas 3 horas. Quando eu falo assim, tá indo por fim, eles já fazem assim, né? Mas eu vou procurar ser breve. Lá na Gênese, né? A gente tem que pegar, fala, eu vou repetir, a escola boa, né? Então eu tô aqui com a Gênese, né? Outro livro básico da doutrina espírita. Kardec diz assim, a gente já está aqui na proteção, tá? Como é que a gente se protege? Primeiro, lembrando que a gente é médium o tempo todo, né? Aí eu já falei do vigiar e orar de Jesus. Mas aí Kardec fala assim, ó, dando um respaldo, né, para tudo isso que foi dito até agora. Ele faz uma pergunta lá no capítulo 14, os fluidos. Ele faz uma afirmação, depois uma pergunta e ele explica. Ele diz assim: quando se diz que um médico cura seu paciente com boas palavras, estamos expondo uma verdade absoluta, pois o pensamento benfazejo traz consigo fluidos reparadores que atuam sobre o físico tanto quanto sobre o moral. Dir-se-á que se podem evitar os homens mal intencionados, porém, como subtrair-se à influência dos maus espíritos que pululam em nosso derredor e se insinuam por toda parte sem serem vistos? Ou vocês acham mesmo que na era digital os espíritos não estão agindo? Vou repetir. Eles estão tendo um sucesso absoluto, neutralizando a nossa capacidade de olhar para nós, porque assim, sem olhar para nós, não transformamos em nós o que viemos transformar, assumindo um compromisso dentro de um planejamento reencarnatório sagrado e sério, na convivência com o próximo, porque é na convivência com o próximo. Ai, Luciana, agora meu pensamento voltou lá porque eu contei para vocês que você me ajudou hoje. Na convivência com o próximo, ele mostra que conteúdos vibratórios eu carrego em mim. Mas com a era digital, eu posso abafar, empanar. Sabe empanar? Sabe bife empanado que você vai pôr um monte de camada? Eu posso empanar os conteúdos vibratórios que eu devo transformar. Apareci lá em cima. Cabeça para cima? Uhum. Mas eu vou dar de cabeça para baixo e não vou. Não é comigo, né, gente? Achei que era outra coisa. Então eu posso empanar. Porque a gente tem o hábito milenar, isso é milenar, de falar assim, não, eu tô assim porque o outro me feriu. Eu tô assim, às vezes feriu mesmo, às vezes a intenção era má mesmo. Mas eu pergunto, toda palestra, vocês podem pegar aí tudo que eu já falei para vocês, eu sempre repito isso. Todas as palestras que eu já fiz. Se fizessem a mesma coisa com Francisco Cândido Xavier, ele sentiria o que você sente? O que eu sinto? Sim ou não? Não. Chico não ia sentir a mágoa que eu sinto. Então, o conteúdo vibratório é meu. Ah, mas ele fez o mal, fez, mas aí é dele com ele, né? E ele vai ter que responder, né? E aí eu pergunto, será que já não é a gente respondendo? Fruto de um passado que registrou na nossa consciência conteúdos vibratórios doentes pelas escolhas infelizes que nós fizemos, e que no contato com o outro isso é desencadeado, é como se fosse uma bexiguinha, que o outro pegou um alfinetinho e ele tem um alfinete que é capaz de estourar essa bexiguinha que está dentro de mim. A bexiguinha explode cheia de esgoto. Não é? Mas a gente tem outras bexiguinhas bonitas também, que tem um monte de seres, graças a Deus, com os alfinetinhos apropriados para estourar as bexiguinhas, e a gente deseja servir o melhor que a gente tem para aquele ser, né? Graças a Deus. Mas aí Kardec fala assim: como é que a gente se defende disso, dessas influências todas? E ele diz: o meio é muito simples para ele, né? Tô brincando. Não, mas é porque a gente. Desculpa, gente. Às vezes eu brinco nos momentos assim.
O meio é muito simples, pois depende da vontade do próprio homem, que traz em si mesmo o preservativo necessário. Os fluidos se unem em razão da semelhança de sua natureza. Os fluidos dissemelhantes se repelem. Leon Denis já tinha acabado de falar isso, né? A incompatibilidade entre os bons e os maus fluidos, entre o azeite e a água. O que se faz então quando o ar está viciado? Saneamo-lo, o purificamos, destruindo o foco dos miasmas, combatendo os eflúvios malsãos por correntes mais fortes de ar salubre. Então, se houvesse um cheiro muito forte aqui, alguma fumaça, bora abrir tudo. Deixar o ar entrar, ar novo. Eurípides Bassanufo fala isso em Sacramento. Da educação do contraste. Então, se o meu equipamento neuronal está viciado por encarnações e encarnações, porque a gente só consegue plasmar esse corpinho, né? O perispírito só consegue plasmar o corpinho que ele tem condição de plasmar. E aí, se eu, durante encarnações e encarnações, achei mó vantagem, mó beleza em detonar com o outro, eu utilizei de todos os equipamentos neuronais para fazer o mal. Você acha que não lesionou? Todos nós temos algum lesionamento, gente. A gente não é, por isso que a gente não é fortão, mantém a sintonia elevada o tempo todo. A gente oscila. Aí ele diz, a invasão, diante da invasão, esse é acento indicativo de crase. A invasão dos maus fluidos, pois, é preciso opor bons fluidos. E a internet também está cheia de coisa boa. Tá vendo muita porcaria? Vai lá, pega uma palestra do Divaldo, do Arthur Valadares. Ouça uma música de Moacir Camargo. Ô, Luciana, você não tem nada na rede social cantando, não, né? Se a Luciana tiver, tem. Então, ouça a Luciana, busca a Luciana. Vai ouvir o que é bom. Vai ver o que é bom. Assiste tudo que é filme bom, que fala de espiritualidade, do bem, de superação. Isso também você vai estar vitalizando do mesmo jeito. E como cada um tem em seu próprio perispírito uma fonte fluídica permanente, trazemos o remédio em nós mesmos. Trata-se de purificar essa fonte e dar-lhe tais qualidades, que sejam um verdadeiro repulsor para as más influências, em lugar de ser para elas uma força de atração. E aí sim, agora sim, né? Vamos encerrar com o querido Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, uma psicografia do Chico. Deixa eu só tomar mais uma aguinha aqui. Lição 27, que se chama Obsessão. E o Emmanuel começa falando assim, que a obsessão é um fenômeno de reflexão. Reflexão, assim, de refletir, pura e simples. Não ocorre tão somente dos chamados mortos para os chamados vivos. Porque, na essência, muita vez aparece entre os próprios espíritos encarnados a se subjugarem reciprocamente pelos fios invisíveis da sugestão. Cuidado com as sugestões das redes sociais, as sugestões da era digital, dando muito facilitador para nós, sabe? E nos impedindo de raciocinar, de fazer uma análise mais crítica de nós mesmos. Crítica no sentido de identificação do perigo, tá? Não é crítica de autodepreciar-se, não. De jeito nenhum. Se a mente visada sintoniza com a onda criadora lançada sobre ela, inicia-se vivo circuito de força. Está repetindo o que o Leon Denis falou. Formando o círculo de encantamento em que o obsessor e o obsediado passam a viver, agindo e reagindo um sobre o outro.
às vezes eu acho que o algoritmo é algo como um espírito obsessor, sabe? Porque ele nos oferta muita ilusão, né? De que o mundo é feito só daquilo que a gente pensa. Então, eles ofertam, o algoritmo oferta tudo igual, né, para gente. Ordens e avisos que a pessoa obsessa atende de modo quase automático. Não é assim na era digital? Qual o instrumento passivo da experiência magnética no cumprimento de sugestões pós-hipnóticas? É uma hipnose. Ou a gente domina a era digital, ou ela nos domina. Não estou falando de tecnologia, tá? Minha filha de 16 anos sabe muito mais do que eu mexer nas coisas, obviamente, e eu procuro me atualizar. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de me servir dela e não dela se servir de mim. E para isso a gente precisa lutar muito, porque é irresistível, gente, é quase que irresistível, né? Mas a gente tem a vontade como atributo do espírito, né? Também muito bem explicado aqui no problema do ser, destino da dor, mas eu não vou entrar nesse aspecto agora. Mas é essa capacidade que nós temos para direcionar para um alvo nobre a nossa energia, o nosso pensamento, a nossa vontade, né? No caso, é a própria vontade isso. As nossas emoções, a nossa vigilância, a nossa força, o nosso vigor de colocar isso, dirigir isso para um alvo nobre. Isso é a vontade. Toda obsessão começa pelo debuxo vago do pensamento alheio que nos visita oculto. Urge, pois, que saibamos fugir desassombrados aos enganos da inércia, porque o espelho ocioso de nossa vida em sombra pode ser longamente viciado e detido pelas forças do mal, que, em nos vampirizando, estendem sobre os outros as teias infernais da miséria e do crime. A miséria moral, viu, gente? Dar novo pasto à mente, alimentar a mente. Acabei de falar. Busca. Você tá usando a internet? Busca o que é bom. Dar novo pasto à mente pelo estudo que eleve e consagrar-se em paz ao serviço incessante. É a fórmula ideal para libertar-se de todas as algemas. Pois que, na aquisição de bênçãos para o espírito, que sou, né, que você é, e no auxílio espontâneo à vida que nos cerca, refletiremos sempre a esfera superior, avançando, por fim, da cegueira mental para a divina luz da divina visão. Então, saímos da cegueira mental para a visão do espírito, né? Então, médiuns queridos, sejamos vigilantes para que a gente não seja um instrumento de queda do outro a partir da nossa própria queda, né? Que Jesus nos ampare. Muito obrigada, muito obrigada. Luciana, foi um prazer ouvir a sua voz. Você não faz ideia do bem que você me fez. E você a mim, você não tem noção. Tamo junto. Momentos parecidos. Sônia, você ainda tem uns minutinhos para as suas considerações finais. Ai, gente, eu só agradeço e peço a Jesus que eu consiga vigiar, né? Que eu consiga Amigos, respeitar toda esses equipamentos que o corpo físico me oferece para a manifestação do espírito que sou, que eu consiga vigiar para fazer bom uso, né? Numa ocupação útil, que está muito bem descrita na Lei de Trabalho, né? No Livro dos Espíritos. E eu desejo a vocês que vocês recebam tudo bem que vocês me fazem. De verdade. Vocês Sônia, possam... Ih, pronto, agora eu vou chorar. não vai chorar de novo, né? Oh, meu Deus. Vai. Sônia, obrigada pelo seu trabalho.
Você pegou nosso convite em cima da hora, né? Substituindo um companheiro que não conseguiu. E é importante demais ter você perto de nós. Tá bom? Muito obrigada pelo carinho. Nós vamos nos despedir, porque agora nós vamos nos separar. Márcia vai tentar mostrar nosso grupo aqui. Não sei como é que ela vai fazer, mas ela é mágica. Só um minutinho. Vai dar? Tentar, né? Ela vai tentar. Aí as perguntas, tá, Rosângela? Rosângela, vocês seguem aí, Tá tá? bom, tá bom. Coloca a gente em destaque aqui. Tira a Coloca a Rosângela gente do em destaque. Tira. Sai, Rosângela, sai, sai. Aqui, deixa eu ver se eu consigo inverter a câmera. Em algum lugar aqui aparece para inverter. Se não conseguir, não tem problema. Vou ter que virar o Se virar, computador. tá? Vai virar. Vai ajustar, adeusinho, ó. Tá? Tá? Que coisa boa! Nossa! Gente, um beijo. Muito obrigada. Até a próxima, se Deus quiser. Eu posso sair? Nós que agradecemos, Sônia, realmente foi assim um banho de luz a sua presença hoje conosco. Mais uma vez a gente te agradece, porque na urgência, na emergência, você atendeu prontamente e nos brindou. Você pode ter certeza que, como você disse que o presente era seu, foi fantástico para a gente, trazendo-nos as referências das obras, né? Desse momento atual que vivemos para nunca esquecermos que ainda habita em nós o homem velho. E em todo momento você reforçou essa situação de que hoje temos ferramentas para poder. Muito obrigada pela sua imediata aceitação de nos Sempre. trazer essa, Pede que eu venho. esse banho de luz. Obrigada, Beijos. Sônia. Tchau, gente. Obrigado, Sônia. Rodrigo, pode Obrigada. encerrar.